Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós comemoramos hoje a festa da Ascensão do Senhor e o primeiro domingo, o domingo do primeiro concílio ecumênico dos Santos Padres da Igreja, e comemoramos também os Santos Apóstolos Cirilo e Metódio, mestres dos eslavos. Neste domingo, nós vemos o cumprimento do plano da providência divina, que tendo criado o homem, colocado no paraíso, pelo pecado, o homem teve que sair do paraíso e ganhar o paraíso com o suor da sua frente. Isso não significa que somos nós sozinhos que conquistamos a volta ao paraíso. É com a graça de Deus, mas o esforço é nosso. Nós não estamos livres de decidir, de escolher, de aceitar, de fazer, com a graça de Deus, a transfiguração das nossas vidas. Então, na festa da Ascensão, o Senhor Deus é glorificado e Ele volta à sua casa, o trono divino, e aparentemente do qual tinha se afastado, humanamente falando, e Ele habitou entre nós humildemente, pacificamente, mansamente, ensinou, curou, alentou, perdoou os pecados. O Senhor fez toda uma obra salvífica do homem. E mais, o Senhor fundou a sua igreja para que ela seja o meio, a arca da salvação, para que nós possamos retornar ao reino de Deus. E o Senhor, instruindo os seus apóstolos, dizia-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse morto e ressuscitasse, mas eles não compreendiam isso. Era necessário que ele voltasse ao Pai para que ele pudesse enviar o Espírito Santo. É isso que nós estamos comemorando hoje aqui. O Senhor Jesus se eleva para os céus depois de ter ficado 40 dias instruindo seus discípulos. Estes 40 dias não estão registrados na Escritura. E muitas coisas ele fez que não estão registradas. Ficaram nos espíritos dos apóstolos. Então, o Senhor alerta e diz: é necessário que eu vá e vos enviarei um outro Consolador. Então, festa da Ascensão, primeiro concílio, a celebração do primeiro concílio ecumênico, e logo depois teremos Pentecostes. O plano de Deus colocado em marcha para nossa salvação. Santo Irineu de Leão dizia que o Senhor Deus, Pai, envia seu Filho e seu Espírito Santo, que são os dois braços de Deus para a salvação nossa. Então, o próprio Cristo disse para a samaritana: é necessário adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito é o Espírito Santo. Não é o nosso espírito, é o Espírito Santo. E verdade é Jesus Cristo. Portanto, na igreja nós temos o corpo de Cristo e o Espírito de Deus, do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo, que animam a igreja. Esse é o mistério da igreja. E nos é dado a nós participar da igreja. No primeiro concílio ecumênico, que hoje comemoramos os Santos Padres desse primeiro concílio, nos mostra o efeito, o resultado da ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convida a participar, a colaborar,
nos convida à unidade. Porque desde a queda de Abraão, a alma do homem se fragmentou. A unidade social do homem se fragmentou. A vida religiosa do homem se fragmentou. De maneira que nós vemos hoje o ser humano pedaços que nem sempre são colados. Pensa uma coisa, sente outra, fala outra e faz outra coisa. Isso chama-se fragmentação. A fragmentação, nós temos no Antigo Testamento uma grande imagem da fragmentação humana, que é a Torre de Babel. Quando o Senhor Deus dispersou pela confusão das línguas, o homem não se entende mais. Então, Torre de Babel e Pentecostes são os dois modelos de funcionamento do homem diante de Deus. A Torre de Babel é a confusão. Cada um fala a sua própria língua. Cada um não entende o que o outro diz, faz ou pensa. Então, o Espírito Santo, ele tem um mistério. É o mistério de conferir a unidade. Na igreja, nós temos que buscar a unidade. E temos um exemplo maligno que ilustra muito esta ideia, que é o tema das doenças. Né? As doenças são bactérias que infestam o corpo humano e que faz com que a unidade do corpo se perca. A doença é um exemplo da falta de unidade do corpo. Então, o trabalho de sanação, o trabalho de restauração da saúde é recuperar a unidade do corpo, da alma e do espírito. Essa é a nossa tarefa na igreja. Que nós possamos buscar o entendimento, buscar a pacificação, buscar a unidade. Não é por acaso que na igreja o inimigo está buscando sempre a desarmonia, a desavença, a discórdia, a discussão. Isso não cabe na igreja. Nós temos que buscar sempre a concordância. Isso não anula as diferenças individuais. Basta olhar o corpo. O corpo é feito de um conjunto de órgãos diferentes. Cérebro, pulmão, coração, estômago, fígado, pâncreas. São diferentes. Mas trabalham em cooperação. Trabalham em sintonia. Um ajuda o outro. Cada um depende do outro. É assim na igreja. Na igreja temos o bispo, os presbíteros, os diáconos, os acólitos, o chantre, as pessoas que participam. Cada um é uma pessoa, é uma unidade diferente de um organismo único. Essa ideia, portanto, da unidade espiritual é o que nós devemos buscar. Essa tarefa, e não é uma tarefa fácil, porque não depende apenas da nossa boa vontade, da nossa boa disposição, depende também, principalmente, da graça de Deus, que nos conforta, nos consola, nos anima, estabelece pontes entre as pessoas. Repare que uma das características da doença espiritual é o afastamento. É o isolamento. A ovelha isolada é mais fácil ser pego pelo lobo. Portanto, nós na igreja estamos sempre cuidando uns dos outros, atentos uns aos outros, buscando a concordância, buscando a unidade, buscando que essa sinfonia desarmoniosa, que é uma comunidade, que é um corpo, consigam manter a sua unidade. Isso é um dom de Deus. Não é por acaso que no primeiro livro
do Antigo Testamento diz que no princípio era o caos. E a terra estava desordenada. E que Deus então estabelece o cosmos. O cosmos é a ordem para que aqueles elementos dispersos funcionem integradamente. Nós somos cosmos, porque Deus é o reitor da criação, é o diretor da criação. Portanto, devemos buscar essa sintonia com Deus, e isso se faz através do Espírito Santo. Portanto, queridos e amados irmãos, agradecemos a Deus pela ascensão do Senhor, porque com a ascensão do Senhor se cumpre mais uma etapa, e preparemos-nos e aguardemos. O próximo domingo celebraremos a festa de Pentecostes e abramos nossos corações. Nós temos que acolher o Espírito Santo na nossa vida, mas é necessário preparar-se, é necessário arrumar a cama, a sala, a casa, para receber ao nosso Senhor Deus e Salvador, no seu Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos santificar, nos fortalecer, nos orientar, para que nós possamos continuar caminhando para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.